Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 12 horas antes do programa Tudo a Ver com Paulinho Ferreira. E você também pode conferir a reprise às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Falar em Sidney Fernandes, boa tarde, Sidney, como foi o seu final de semana? Maravilha, bom dia a você e aos ouvintes da 87 FM, Theo. Estamos dando prosseguimento, né, Sidney? Começamos a semana passada sobre o seu artigo O Gigante do Evangelho. A gente fala aí um pouco sobre o Paulo. Eu digo um pouco porque se a gente for tentar falar pelo menos quase tudo, vai ficar aí um bom tempo, né, Sidney? E na semana passada nós encerramos você falando sobre o que era o espinho na carne de Paulo. E hoje, Sidney, a pergunta é a seguinte: as mortes de Abigail e de Estevão abalaram muito o Paulo, Sidney? Bem, vamos recordar aí que Paulo foi o gigante do Evangelho. Ele que perseguia cristãos, em dado momento, foi interpelado por Jesus numa visão grandiosa na estrada de Damasco. Literalmente caiu do cavalo, ficou cego e precisou de ajuda de Ananias, que ele estava indo matar ou prender lá em Damasco. E Paulo tornou-se, a partir daí, com esse abalo todo, ele teve provas de que Jesus não era um facínora, não era um criminoso, mas tinha uma mensagem extraordinária. E devemos a Paulo todo o Evangelho, a veiculação do Evangelho. Não fosse Paulo, nós não conheceríamos nem o Evangelho de Jesus, nem o próprio Jesus. Você me pergunta sobre o espinho na carne de Paulo. Ele cita em uma das suas cartas, em uma das suas epístolas, que ele tem um problema. Não se sabe exatamente o que é. Alguns acham que ele tinha um problema de epilepsia, outro de gagueira. Enfim, ele tinha um problema. E a sua pergunta é se as mortes de Abigail e de Estevão o abalaram. Quem era Abigail? Abigail era sua noiva, o grande amor da vida de Paulo. E seu irmão era Gesiel, mas com problemas que ele teve lá, muito injustiçado, o seu pai, inclusive, teve sérios problemas. Esse Gesiel foi para as galés, foi como escravo, depois foi libertado, mudou de nome para Estevão. Então, na minha opinião, Theo, realmente, a partir do momento que Estevão foi sacrificado, foi morto por ordem de Paulo, ele não sabia que ele era irmão do amor da sua vida, então criou-se um problema sério. Ele não poderia mais, pelo menos pelo orgulho que ele tinha, não poderia mais se casar com o amor da vida dele, porque o irmão dela tinha sido morto por ele, como se fosse um criminoso. Então, uma mistura assim de indignação e, ao mesmo tempo, com orgulho da parte dele, ele não se casou com Abigail, o amor da sua vida. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, a vida inteira ele levou essa culpa nas costas. Primeiro porque matou Estevão, apedrejado. Ele que foi o primeiro mártir do Evangelho, da história do Evangelho. E depois porque perdeu Abigail. Culpa toda de Paulo. Eu acho que ele levou até o fim da vida dele essa carga nas costas, essa dor na consciência. Para mim, o espinho na carne de Paulo era realmente a consciência pesada. Hoje, ainda dando sequência ao artigo de Sidney Fernandes, O Gigante do Evangelho, falando sobre Paulo, Sidney, o Paulo, ele libertou-se do espinho na carne? Bem, para quem não ouviu o programa de ontem, Paulo, o grande apóstolo do Evangelho, que antes perseguia Jesus, e em dado momento, na entrada de Damasco, caiu do cavalo, ficou cego, precisou ser socorrido por Ananias,
Diga-se de passagem, ele estava indo, com autorização do Sinédrio, estava indo para Damasco para prender, algemar ou até matar Ananias, e de repente precisou de Ananias. Jesus disse: vá até Damasco, que Ananias vai curar a sua cegueira. Pois bem, nós falamos muito de Paulo esses dias, e é bom lembrar que ele sempre se queixava de um espinho na carne. E alguns acham que ele tinha um problema de vista, outro que era um problema de gagueira, outro que era um problema renal, outro acha que era um problema de obsessão, perseguição espiritual. E eu, particularmente, no programa passado, de ontem, falei que, na minha opinião, o problema dele era de consciência, porque ele matou ele criou o primeiro mártir do Evangelho, Estevão, que, por sinal, era irmão daquela mulher amada dele. E ele acabou, durante a vida inteira, ficando sozinho e com aquela dor na consciência. Então, na minha opinião, o espinho na carne de Paulo era a consciência pesada, porque matou Estevão e perdeu a irmã dele, que era o amor da sua vida. E a sua pergunta, Theo, é se ele libertou-se desse espinho. Olha, o apostolado de Paulo foi cheio de adversidades, momentos difíceis, prisões, perseguições. E mesmo ele tendo orado por 3 vezes para ser liberto, olha, o espinho ficou na carne dele até o fim dos seus dias. E ele nos deu uma lição sobre esse espinho. Ele, assim, de uma certa forma resignada, entendeu que enquanto ele tivesse aquele espinho, quando você tem um espinho no pé e não consegue retirá-lo, ele inflama, o que você faz? Você começa a evitar pisar com aquele pé, porque está incomodando. Ele entendeu que aquele espinho na carne era uma espécie de função limitadora, para que ele não se exaltasse, não voltasse a ser orgulhoso, porque ele tinha uma grande missão para levar. Então, respondendo a sua pergunta brevemente, não libertou-se. Somente lá na espiritualidade, quando ele foi recebido de braços abertos por Jesus. Estamos falando do seu artigo O Gigante do Evangelho. Caso queira ler esse artigo, ele se encontra no site www.sidneyfernandes.com.br. Sidney, por que o Saulo mudou seu nome para Paulo? Então, muita gente estranha, né? Porque quando ele está quase chegando em Damasco, e aquela luz grandiosa faz com que ele caia do cavalo, fique cego, e a partir dali ocorre um fenômeno mediúnico de audiência, de audição, em que ele ouve Jesus falando claramente: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí, de repente, a gente começa a ver que ele assina as cartas dele, denominadas epístolas, como Paulo. E ele ficou famoso como Paulo, Paulo de Tarso. O estado em que vivemos é São Paulo, canonizado em função do nome de Paulo, com o nome de Paulo. Então, muita gente pensa que ele mudou de nome para marcar a sua extraordinária conversão. Esse é a conversão que representou um dos fatos mais marcantes da história do cristianismo. Mas, na verdade, Theo, o primeiro nome dele era Shaul. A pronúncia talvez não seja essa em hebraico, mas a versão do hebraico para o grego era Saulo, nome que se tornou mais popular entre os cristãos da Inglaterra do século XVIII. Lá eles conheciam Saulo. Mas, assim como nos tempos atuais, as pessoas costumam usar 2 nomes, né? João Paulo, José Henrique, Paulo Henrique, coisas assim. Na época, havia o hábito de se usar um segundo nome que era latinizado ou grego. O primeiro era em hebraico ou aramaico,
E o segundo era em grego ou um nome latinizado. Então, na verdade, o nome de Paulo, estou falando agora já com a versão grega, era Saulo Paulo. E a partir do momento da sua conversão, ele que antes era conhecido como o tribuno, o doutor da lei, Saulo, assim como Allan Kardec assumiu de professor Rivaio para Allan Kardec e passou a ser conhecido mundialmente com esse pseudônimo, no caso de Paulo não era um pseudônimo, era o seu segundo nome. E ele assinava as suas epístolas, suas cartas, e ficou conhecido durante toda a história do cristianismo como Paulo, Paulo de Tarso. Lembrando a você que se você por um acaso algum dia perder o programa aqui na 87 FM ao meio-dia, você pode conferir a reprise às 17 horas no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Estamos abordando um artigo de Sidney Fernandes que tem por título O Gigante do Evangelho. E Sidney, essa pergunta de hoje até eu quero saber a resposta dela, viu? Até porque, devido à trajetória de Paulo nas escrituras sagradas, tudo que se conta dele ali, qual era o nível cultural dele, Sidney? Bem, Theo, em primeiro lugar, Jesus precisava de uma pessoa de grande nível cultural, o que ele não tinha junto dos seus apóstolos, que naquela época em que Paulo vivia, muitos apóstolos viviam ainda. Mas ele precisava de alguém especial. E foi encontrar naquele moço orgulhoso, aquele rochedo áspero, naquele boi bravo, uma criatura que havia nascido em Tarso, onde recebeu a formação básica dos judeus, e depois ele foi para Jerusalém. Lá ele foi educado sob a batuta de um renomado doutor da lei chamado Gamaliel. Com isso, Saulo, depois Paulo, e Paulo era apenas o segundo nome de Saulo, ele conhecia a cultura grega, falava o aramaico, era avançado no judaísmo, possuía sólida formação teológica, pois desde a sua mocidade sempre foi um bom aluno, esforçado, estudioso das leis judaicas. Qual era a leitura predileta de Paulo? Era a Sagrada Escritura. Naquela época, a Sagrada Escritura era composta apenas dos livros que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Aliás, a expressão Velho Testamento, que depois deu origem à expressão Novo Testamento, foi criada pelo próprio Paulo. Foi ele que falou, disse essa expressão pela primeira vez. Quer ver aonde? Olha só, na sua carta aos Coríntios ele fala assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Bem, Paulo era radical e não é exatamente isso que aconteceu. Jesus não aboliu o Velho Testamento. Ele apenas ressaltou algumas coisas que precisariam ser melhor interpretadas, mas ele sempre destacou, respeitou Moisés e toda a história do povo judeu do Velho Testamento. Mas a expressão Velho Testamento foi dita pelo Paulo inicialmente. A família de Paulo tinha recursos, desfrutava de posição proeminente na sociedade. E quer saber de uma coisa, Theo? Foi um péssimo negócio para ele tornar-se cristão, porque ele estava na elite, ele poderia ter muitos escravos, dar sequência aos negócios do pai, que fabricava tendas, ele tinha a cidadania romana, embora sendo judeu. Depois que ele se converteu ao cristianismo, ele precisou ganhar a sua vida como se fosse um escravo mesmo, porque naquela época ou você era senhor e tinha escravos para trabalhar por você, ou se você tivesse que trabalhar, seria na condição de escravo. Então, Paulo não admitia ser sustentado pelas comunidades, por ninguém, e com isso ele precisou trabalhar. Mas a cultura dele era realmente sólida.
O texto falando sobre Paulo está muito interessante, viu, Sidney? E por falar nisso, Sidney, eu faria uma pergunta para você, já com uma pergunta de uma repergunta também. Como surgiram as epístolas e como surgiu também o Evangelho de Lucas, Sidney? É possível, nesse nosso tempo de programa, você trazer essas duas respostas para nós? Não, aí nós teremos que ficar só com as epístolas mesmo, porque essa outra parte que você mencionou realmente exige um pouco mais de tempo. O que é epístola? Na verdade, Theo, epístola, no seu sentido estrito, é uma obra literária em forma de carta, uma carta pública, torna-se um livro. Mas convencionou-se chamar as cartas de Paulo, que eram só cartas, mas tamanha a grandiosidade delas, como epístolas, dada a sua importância e a repercussão que tiveram na obra nascente do cristianismo. Paulo passou a ser muito requisitado pelos sítios por onde ele espalhara as notícias da mensagem cristã. Então, ele ficou num beco sem saída, porque ele era muito requisitado. E uma certa noite, ele foi até a igreja, ao templo, ajoelhou-se e pediu a inspiração de Jesus. Ele dizendo no pensamento dele: ora, Senhor, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E não adianta eu mandar os meus enviados. Os irmãos carinhosos e confiantes querem a minha presença, a minha sinceridade, a minha dedicação. Foi quando Jesus disse para ele: ora, Paulo, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Então, foi daí que ele começou a escrever as epístolas. Ele contava, inclusive, com alguns auxiliares. Nós vamos falar isso no programa futuro. Eram pessoas a quem ele ditava. Acho que só uma epístola foi escrita de próprio punho por ele, mas ele ditava, depois assinava como Paulo. E as epístolas tiveram uma repercussão muito grande. O pessoal ficava esperando aquelas igrejas nascentes em volta do Mediterrâneo e ficava esperando chegar a epístola, a carta de Paulo. Aí eles liam em público, interpretavam, estudavam, e quando era possível, Paulo ia até essa cidade para reiterar as suas palavras. Você vê a dificuldade, né? E naquela época não tinha impressão, não tinha xerox, era tudo no pergaminho, cada cópia era um original. Então, daí a dificuldade, mas mesmo assim, a gente vê como sofreu Paulo, as dificuldades, né? Até para mandar uma carta tinha dificuldade, demorava muito tempo, não havia correio, as pessoas tinham que levar pessoalmente, mas mesmo assim, as epístolas fizeram um grande sucesso, foram os primeiros textos do Evangelho, pessoas não raciocinam sobre isso, porque Paulo escreveu as epístolas pouco tempo depois da morte de Jesus, e, na verdade, o primeiro Evangelho foi escrito muito mais tarde. As epístolas de Paulo foram o caminho que surgiu virtual para se falar de Jesus, falar do cristianismo e espalhar o Evangelho por todo o mundo. É isso aí, né, Sidney? É muito interessante esse artigo seu que nós estamos fazendo esse estudo. Ficamos por aqui nessa sexta-feira, mas voltaremos à segunda, ainda dando continuidade a falar desse grande gigante do Evangelho. Um ótimo final de semana para você também, Sidney. Muito obrigado, um bom final de semana para todos.